De volta com o programa Tema Jurídico do curso de Direito da Facisa. Estão no estúdio conosco para discutir sobre o direito do consumidor, o promotor da Curadoria do Consumidor e professor de Direito da Facisa, Clístenes Holanda, e a advogada e coordenadora do PROCON Municipal, Kátia Monteiro. Nesse bloco, a gente conta com a participação da população. Vamos ver. Ao realizar uma compra pela internet, quantos dias eu teria para devolver esta compra? Professor Clístenes. Veja, Rodrigo, a questão do comércio eletrônico, ela não é disciplinada, ela ainda não é disciplinada no Código de Defesa do Consumidor, por razões óbvias. Em 1990, quando ele entrou em vigor, ainda não tínhamos o comércio eletrônico. Então, a questão do comércio eletrônico, ela está sendo atualmente, inclusive, objeto de discussão, né, está inserida no contexto das alterações que estão prestes a ocorrer no Código de Defesa do Consumidor. Enquanto essas alterações não se incorporam ao texto do CDC, essa questão da compra e especificamente do prazo, que foi questionado pelo telespectador, ela se adequa, né, ao dispositivo do Código que trata da questão do direito de arrependimento que o consumidor tem quando a compra não é feita no próprio estabelecimento. Então, quando a compra não é feita de forma presencial, ou seja, ela é feita através da internet, via comércio eletrônico, o consumidor ele tem o chamado direito de arrependimento. Ele pode se arrepender. E isso é bom frisar que não depende da questão de defeito, de vício. Ele simplesmente pode não mais querer, não é, concretizar aquela compra, aquele contrato. E aí o CDC permite que no prazo de 7 dias a partir do momento em que ele receber o produto, ele pode proceder à devolução, a devolver simplesmente esse produto porque se arrependeu. Ele desistiu do negócio, ele não tem mais interesse e aí ele tem esse direito. Isso, nesses dias, pode sofrer modificações por conta justamente das alterações que estão por vir. Como ainda estão em discussão no Congresso Nacional, ainda não há uma definição a respeito do tema, mas é um dos aspectos que estão sendo discutidos, né, no Congresso Nacional. Nós temos outra pergunta sobre o consumo na rede. Eu queria saber se é legal o pagamento antecipado de produtos realizados pela internet. Coordenadora Kátia. Veja bem, como o próprio Dr. Clístenes colocou há pouco, a regulamentação desse comércio eletrônico ela ainda não está definida, né? Mas em relação a essa questão, não existe uma proibição legal de ser feita esse pagamento antecipado. Mas nós, enquanto órgãos de defesa do consumidor, nós orientamos para que o consumidor evite ao máximo, né, fazer esse pagamento antecipado. Né? Se ele puder escolher uma forma de pagamento que lhe permita pagar só após o recebimento do produto, é melhor, é mais seguro para ele. Não é? Porque, além dele ter esse prazo de arrependimento, nós conhecemos, né, nós temos bastante problemas de produtos que não são entregues, né, que não é respeitado aquele prazo, às vezes nunca chega, e se o consumidor tiver pago antecipadamente, ele pode ter prejuízos. Né? Outra orientação que nós damos ao consumidor é que, quando realizar a compra, ele pega o máximo de dados possível da empresa, né? Veja se o site é seguro, faça essa investigação com amigos, procure saber no site se ele encontra CNPJ, telefone, endereço, para que, se houver algum problema, a gente tenha como identificar a empresa e localizar, para ajudar na solução desse problema. Agora sim, os desafios da proteção do consumidor no comércio eletrônico foram discutidos durante o 11º Congresso Brasileiro de Direito do Consumidor, realizado no mês passado. Há esperança para quem comprou pela rede não recebeu o produto, professor Clístenes? Tem que haver. Né? Essa esperança ela não pode deixar de existir, porque senão nós estaríamos renunciando ao direito sagrado do consumidor de receber o produto que adquiriu. Então, não há dúvida de que esse direito precisa ser resguardado, precisa ser preservado. O que nós sempre enfatizamos, e ratificando as palavras da doutora Kátia, é que o consumidor tome as cautelas necessárias, as precauções. É preciso que nós adquiremos o hábito de fazer o que nós já fazemos na compra presencial, quando nós nos dirigimos a um estabelecimento. Certamente, antes de fazer a compra, nós pesquisamos, nós procuramos comprar num estabelecimento idôneo,
conhecido, que não tenha uma fama, uma má fama, né, no mercado, enfim. Então, dessa mesma forma, é preciso criarmos o hábito de fazer essa mesma pesquisa, de termos essa mesma cautela com relação aos sites, às páginas de comércio eletrônico, procurar saber se é uma página, um comércio conceituado, se há problemas, se há reclamações, né? E mesmo assim ainda não há uma garantia integral de que vai dar certo, porque nós temos inúmeras reclamações contra sites conceituadíssimos, né? Enfim, mas é preciso tomarmos essas precauções para minimizarmos os riscos de uma operação, de uma negociação que saia danosa para o consumidor. Só reforçando, a gente entrou em contato com... Na verdade, o telespectador entrou em contato com a nossa produção, informando que comprou um produto pela internet, averigou o site, inclusive procurou na Receita Federal, confirmou que o site era regular. Tomou as precauções. Tomou as precauções, pagou R$ 3.500 por uma máquina fotográfica antecipadamente. Uma semana depois, o site saiu do ar e ele não recebeu o produto. O que fazer nessa situação? Veja, ele tomou as precauções necessárias e, mesmo assim, ele sofreu um prejuízo, né? Então, é muito importante que o consumidor procure imprimir, né, aquelas páginas que são o passo a passo da negociação, normalmente são várias páginas, né, no processo de compra, que ele possa imprimir ou pelo menos salvar, né, dar o print screen, salvar aquela tela que está ali aparecendo no computador, se puder imprimir mesmo para se documentar. E, muito importante, ele ter a informação do endereço. Não é isso que a doutora Kátia mencionou anteriormente. Essa é uma das grandes dificuldades dos órgãos de proteção, dos órgãos de defesa, é localizar. Não é? Quando é uma empresa conceituada, não é? Uma empresa conhecida e que nós temos já informações sobre endereço, fica fácil. Não é? Os órgãos vão poder, o consumidor vai formular sua reclamação ou no PROCON, no Ministério Público, e os órgãos vão, não é, notificar, vão assegurar, não é, o direito dele, sem dúvida nenhuma. Em última análise, se não conseguir amigavelmente, ele vai poder recorrer ao Poder Judiciário e ter o seu prejuízo reparado. O mais importante é que ele tenha essa informação para que essa empresa possa ser localizada. E aí é onde está o risco de se fazer uma transação sem se saber a procedência ou sem se conhecer, sem se saber a origem daquele site de comércio eletrônico, porque de uma hora para outra ele pode simplesmente desaparecer do mundo virtual, né? E se ele desaparece do mundo virtual e não se tem endereço, localização exata, fica muito complicado para se conseguir uma reparação do prejuízo. É um perigo. Muito grande. Temos mais uma pergunta. Eu comprei um produto no supermercado e estava vencido. Eu tenho o direito de receber o dinheiro de volta? Com a doutora Kátia? Sim, o consumidor que adquirir qualquer produto vencido, né, fora do prazo de validade, ele tem sim garantido pelo Código de Defesa do Consumidor o direito ou a outro produto dentro da validade ou o dinheiro de volta, sim. E, inclusive, o nosso Estado tem patrocinado, né, promovido pela rede de supermercados, um programa que garante que antes do consumidor passar pelo caixa, ele tem direito a esse produto gratuito, se ele encontrar algum vencido. E, recentemente, ainda esta semana, foi aprovado na Assembleia Legislativa e já sancionado pelo governo do Estado, uma nova lei que garante que o consumidor tenha direito a 2 produtos imediatamente gratuitos, que devem ser entregues na hora ao consumidor, se ele encontrar algum produto vencido. E aí essa lei prevê que esse direito ocorra não só em supermercados, mas em padarias, drogarias e muitos outros estabelecimentos. Todos os produtos. Temos outra pergunta, a última desse bloco. Se na minha fatura vier uma conta indevida, o que é que eu devo fazer? Professor Clístenes? Eu imagino que se trata de uma compra através de cartão de crédito, não é isso? E aí a fatura vem com uma compra que não foi realizada. Bom, em relação ao pagamento, o consumidor deve deduzir o valor da compra e não efetuar aquele valor referente àquela compra que não foi feita. Imediatamente tentar um contato, não é, com a empresa, se ela
tiver condições de fazer esse contato, para informar, né, que não foi feito, que aquela compra não foi realizada por ela, para que a empresa possa tentar rastrear e tentar identificar quem efetivamente fez essa compra. Da mesma forma, comunicar à operadora, à administradora do cartão de crédito. São providências que o consumidor pode tomar independente da intervenção de um órgão de defesa, do PROCON, né, de algum PROCON ou do próprio Ministério Público. Não obtendo êxito nessa conversação, nessa tentativa de solução, né, de forma amigável, pode perfeitamente procurar o PROCON, e o PROCON vai intermediar, né, doutora Cátia, uma negociação, uma solução. Nesses casos, me parece que, na generalidade dos casos, tem se chegado a um acordo e tem se solucionado sem muita dificuldade. Mas, na hipótese de persistir a dificuldade e não havendo a solução, sem dúvida nenhuma, o consumidor pode buscar judicialmente, não é, a solução dessa questão. E, se efetivamente chegar a pagar, vai poder receber esse valor em dobro, já que se trata de uma cobrança indevida, de uma cobrança ilegal. Vamos fazer uma pequena pausa. No próximo bloco, a gente conversa sobre telefonia e direito do consumidor. Aguarde, é um minutinho só.